Está no ar o programa Café com Leite, hoje de forma muito especial para conversar com você que nos acompanha aqui na TV Verde Vale, na TV Café com Leite, na TV Cariri, nas redes sociais. Inclusive você assiste lá no site tvcafecomleite.com.br esta e todas as edições dos nossos programas, tá? E pode também nos acompanhar no Facebook, no YouTube, de todas as formas estarei aí ao seu lado, me deliciando de um cafezinho e lhe mantendo bem informado, porque esse é o nosso objetivo, é o objetivo do programa Café com Leite. Mas eu tenho um presente aí por você vir aqui ao programa, tomar um cafezinho comigo, motivo de orgulho, porque hoje a educação física, o exercício físico já está assim, se tornando comum na vida das pessoas, né? Seja bem-vindo. Obrigado, né? Obrigado ao público que assiste o Café com Leite. Eu sou um espectador seu, acompanho. Muito obrigado. E basicamente é um privilégio estar aqui com você e poder passar um pouco desse conhecimento para o pessoal que assiste e para a gente aqui que vai bater esse papo gostoso, como você sempre fala. Que bom. E sabendo que você é assíduo do programa Café com Leite, me deixa mais feliz. Agora sai de espectador, né, para entrevistado, né? Exatamente. Olha, Renan, nós temos mais de 1.650 edições, nós fomos assistidos em mais de 174 países. Isso é motivo de muito orgulho. Temos 13 anos, completamos agora em abril, 13 anos de programa, né? E isso me deixa muito feliz, porque aqui nós temos muitos profissionais bons para a gente conversar e levar informação. E isso me deixa muito feliz. E você é um deles na área de educador físico, né? Isso me deixa muito feliz. E eu vou confessar uma coisa, eu queria começar esse programa aqui, fazendo aqui primeiro, antes de lhe fazer a primeira pergunta, fazer aqui um testemunho que sirva para quem está nos assistindo em qualquer atividade, uma das coisas que me fez lhe convidar para vir aqui ao programa, vou lhe dizer aqui agora, em primeiríssima mão. Gente, eu vou explicar para vocês. Eu treino numa determinada academia aqui de Juazeiro. E não é comum os professores, eu não sei, eu só treinei nessa até agora, as pessoas... não, mentira, eu já participei de outra vizinha. E não é comum aqueles profissionais da academia ficarem de olho, acompanhando as pessoas, tá? Ele fica ali, se alguém me chamar, eu estou ali à disposição. Isso eu estou dizendo nas duas que eu pratiquei, tá? Não é comum os profissionais de educação física estarem ali atentos para o que nós, que somos alunos, estamos praticando. E o Renan, eu passei a observar que ele fica de olho em cada um o que é que está fazendo, viu, Renan? E foi isso que me fez lhe chamar para vir aqui, porque Renan, eu observei, se eu estivesse, vou me exemplificar, se eu tivesse, por exemplo, eu não sei o nome, daqui a pouco ele diz o nome dos exercícios, mas, por exemplo, se eu tivesse aqui puxando aqui eu não sei como é que chama, aquele que eu puxo sozinho, remada, Puxador alto. Puxador alto, por exemplo. Se eu estivesse fazendo aqui e eu inclinasse o braço ou puxasse para cá, não sei, ele observava e chegava e disse, olha, se você colocar o braço aqui, assim, puxar para cá. Então, gente, isso me conquistou a amizade dele e eu digo, rapaz, esse cara merece ir no Café com Leite. Porque ele estava atento a mim, quando eu digo a mim, aos alunos, no quesito de fazer o exercício de forma correta. E vou dizer para você, ele não é meu personal não, nem eu paguei para ele para fazer isso não. Então, assim, o profissionalismo, a atenção que ele teve com os alunos, e isso me chamou muita atenção, que sirva de exemplo
para todos os profissionais, não somente da educação física. Então eu quero começar o programa, já tomando praticamente o programa todo, dando esse testemunho. Mas eu queria fazer aqui, eu não queria dizer para ele, olhando para ele só não, eu queria olhar para você também, que está nos acompanhando nesse momento. Então, Renan, essa é uma das razões, porque eu percebi isso, que com os outros, lá na própria academia que a gente está, isso não acontece, viu? Não acontece. Então, eu queria dar esse testemunho aqui e dizer, deixar registrado que isso aqui vai para a eternidade. Viu? Vai. E, Leito, você falando isso aqui, você me deixa muito orgulhoso e saber que eu estou no caminho certo, porque isso que você falou aí, basicamente, foi uma dor que eu senti lá atrás, quando eu comecei a praticar, como diz, né, o diferenciar daqui a pouco, que é a atividade física, o que é o exercício físico, que tem uma diferençazinha. E aí, mais para a gente botar no mesmo barco, a gente já atividade física. Mas esse foi uma dor que eu passei lá atrás, quando eu iniciei, onde eu precisaria de algumas ajudas para algumas correções e, como você mesmo relatou, infelizmente, ainda acontece muito nos tempos de hoje, de a gente precisar de alguma ajuda e você ficar com aquela dúvida, olhar para um lado, olhar para o outro, e o professor às vezes não está presente ou está naquele grupinho dele ou naquelas amizades que ele já tem na academia. E isso me fez refletir lá atrás, basicamente onde eu busquei, sempre gostei da atividade física de criança, adolescente, sempre pratiquei vários esportes e fui à busca de mais conhecimento. E aí, através desse conhecimento, que eu disse que se eu absorvesse e se eu trabalhasse na área, poderia ter certeza que eu ia fazer a diferença e ia fazer algo que pudesse ajudar as pessoas. A mesma dor que eu tive lá atrás, eu não queria que outras pessoas passassem. Muito bem. Pois então, até hoje... eu analisei isso aí de forma... Eu acompanhei, não foi uma vez, duas nem três, tá? Que alguém estava praticando um exercício de certa forma... Eu vou dizer errado, entre aspas, Sim. porque eu também não conheço, mas eu via quando você chegava e disse, olha, se você colocar a perna assim, isso vai impactar aqui, vai melhorar aqui. Isso é muito importante. Os muito detalhes, importante. né? Os São pequenos detalhes detalhes que, cara, faz isso me diferença. conquistou de que eu vou fazer certo agora. Então, eu achei isso legal. Então, parabéns de antemão, viu? O programa tinha mais esse objetivo de dar os parabéns por esse ato, que eu achei um ato extremamente profissional. E que isso seja extensivo a qualquer outra atividade também, né? Sim. Também, que não se limite a isso. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Eu digo, não, o Renan tem que ir no Café com Leite para eu dizer isso para ele aqui, que eu não vou dizer isso aqui olhando para ele, não, eu vou dizer lá. E fui pego de surpresa agora. Agora chega, me deixou muito motivado e orgulhoso e admiro mais. Eu vi o Leito lá na esteira a primeira vez e, como eu falei, por meu pai assistir o programa, e eu ainda posso dizer minha idade, eu tenho 32 anos, mas eu ainda sou da geração, que eu posso dizer, passada. Eu gosto de assistir televisão aberta, eu gosto de escutar o rádio, então eu acompanho o seu programa e, como você me falou, eu até perguntei quantas pessoas você já entrevistou, porque basicamente aqui tem uma enciclopédia. Aqui, quem quiser buscar conhecimento em várias áreas, tem aqui. E aí, basicamente, eu gosto e vejo porque, como eu falei, aqui é um papo gostoso, onde não é aquela coisa formal, onde a gente só pergunta e resposta, ou aquela coisa muito mais séria. Mas é justamente tem essa conversa, onde eu acredito que para o nosso público que assiste esse programa, como eu fui cativado, prende e assiste, e ao mesmo tempo aprende novas coisas, e é o que a gente tenta passar para outras pessoas. Com certeza. Então, é recíproco aí o carinho. Pois muito obrigado por você ter vindo aqui. Parabéns, viu, mais uma vez, pelos seus atos profissionais. Não, nossa conversa será voltada mais para a questão da criança, do adolescente por ali, e dando uma volta pelo idoso lá, a importância, porque eu tenho observado que essas pessoas vêm praticando mais exercício, mas aí você me chamou a atenção no quesito exercício físico e atividade física. São coisas distintas? Sim. Muitas pessoas colocam tudo das práticas como atividade física, mas tem uma diferenciação que é onde eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Atividade física é aquela atividade onde você tem um gasto de energia corpórea. E o que seria isso, Renan? Seria você ir no supermercado, fazer suas compras, seria você lavar uma louça, tudo que você movimente seus músculos e gasta energia, a gente sabe que é uma atividade física. Mas ela não é planejada e não é estruturada para uma melhora da sua saúde.
E o exercício físico, que é o que você está fazendo agora na academia, é algo já planejado, estruturado, que tem um treino ali e vai mudando com periodicidade, justamente para melhorar o quê? Sua qualidade e seu estilo de vida. Então, basicamente, a atividade física é algo que você já faz no seu dia a dia. Minha rotina, Sua digamos rotina, assim, né? exatamente, de dirigir o carro, você está fazendo ali uma atividade física que, inclusive, nos tempos de hoje, está diminuindo muito. E é uma preocupação, justamente até a questão da atividade física, é algo simples, que era o que a gente poderia levantar, ligar uma TV, mudar uma coisa. Hoje não, é tudo é no controle no celular, para ligar um ar-condicionado. Então, isso tende a preocupar, porque vai acarretar alguns problemas que a gente vai estar conversando aqui no programa. O futuro virá, né? A nossa inteligência artificial aí vai ajudar muita coisa, mas também a gente vai ter que se preocupar com outras coisas. Agora me diga uma coisa, essa questão do exercício, no caso é o exercício físico, né? Eu tenho observado, Renan, que vem crescendo a cada dia o número de academias, de pessoas praticando ciclismo, corridas e etc., caminhadas, né? E eu fico feliz, né? Eu fico feliz porque eu vejo até nos sítios, às vezes vou viajando e tal, e vejo as pessoas ali né, caminhando e tal. Acho isso super legal. Eu te pergunto, isso vem melhorando a qualidade de vida das pessoas, de um modo geral? Com certeza, e isso eu acredito que tem dois fatores que vêm ajudando para que isso aumente, Leite. Primeiro, a questão do conhecimento. Como a gente sabe que hoje em dia, tanto a questão da televisão, mas a internet, hoje todo mundo tem um conhecimento na palma da mão, onde a gente vê a questão da melhora em tudo, né? Da alimentação, do treino. Hoje é muito fácil buscar o conhecimento. Então, com essa busca do conhecimento, é quando você não sabe que tem aquele problema. Mas depois que você descobre, aí fica aquela coisinha na sua cabeça. Eu preciso fazer algo para melhorar isso. E o que eu quero dizer com isso? Que essa crescente foi bastante, principalmente pós-pandemia. A gente passou muito tempo em quê? Em casa. E aí, querendo ou não, foi um tempo muito difícil para todos, né? Quem perdeu seus familiares, amigos, e viu ali a questão de quando saímos da pandemia, teve um boom tanto de academia como de práticas de atividade física. Você viu que no tempo da pandemia, o que explodiu muito foi a questão do ciclismo, foi aquelas atividades mais individuais, que seria o ciclismo, que é o que podia ali ser feito, práticas de atividade em casa mesmo, muita gente buscando na internet, treinos que dava para fazer em casa. Então, isso quando voltou à nossa rotina normal, pode-se dizer assim, teve uma busca grande dessas atividades. Não só a musculação, que é onde eu estou, hoje em dia domino mais, mas as outras práticas de atividade física, que hoje a gente vê os beach tênis aí, as caminhadas no pessoal, porque ali vai acarretar o que cada um pode ser realizado. É onde a gente vai estar abraçando aqui um pouco sobre crianças, adolescentes e idosos, e a gente vai ver que tem algumas atividades que são mais favoráveis para um e para outros. Lembrando que não tem idade, né? Não, idade não. Basicamente, tem que ter o cuidado com alguns exercícios, como eu falei aqui no finalzinho, mas não tem idade para começar e nem para terminar. O quanto antes você começar, melhor, porque aí é como você que é um contador, que entende um pouco de investimento, é como eu digo o pessoal que investe. Você vai estar colocando ali na sua caixinha saldo para a sua vida futura. Então, quanto antes você começar um investimento ali de longo prazo, mais você vai colher lá na frente. Mas que hoje a gente vê histórias, posso citar até uma lá na academia, tem um seu Pedro, que ele tem 86 ou 85 anos, que ele chegou lá, basicamente andava com a ajuda de um profissional lá, que ele tinha um personal. E a gente viu ele entrando, ele precisava de ajuda para descer batentes e tudo. Hoje ele já está ali com quase um ano com a gente, hoje ele já chega só, se desloca para a bicicleta lá, ergométrica, já ajusta a bicicleta, já faz a prática dele ali basicamente só, e a gente viu que foi com essa melhora da atividade física. Então, quanto antes a pessoa ter essa consciência de iniciar, vai ser melhor para ele e para ele e para a família dele, né? Porque acaba você ficando mais dependente. A gente vai ter aqueles idosos, já puxando um pouco da parte de idosos, você vai ter aquele idoso dependente, porque ele não vai precisar estar toda hora alguém ali do lado dele, porque ele vai ter a sua força muscular, o equilíbrio ali, ganho de volta. Mas a criança, por si só, já está em fase, digamos assim, de formação, né? de construção do seu organismo ali.
ele precisa de reforço físico, melhora isso ou é natural esse desenvolvimento dele, né? Sim, ele tem justamente ele tem esse fator favorável para ele, mas o que a gente vê hoje, Leite, e a gente observa que as crianças hoje em dia não estão mais tendo esse estímulo. Ele tem isso natural da criança, dos hormônios, de tudo, do desenvolvimento, mas infelizmente a rotina dessa criança não está mais sendo favorável. O habitat dessa criança não está sendo mais favorável. Então, basicamente ali... O celular não deixa, né? O celular, os tablets, a televisão, isso eu vejo uma preocupação muito grande, porque a gente vê que tem crianças hoje que até para correr não sabe mais correr. Tem dificuldade. Às vezes chega na academia, uma criança, que aí é onde eu posso estar tocando, pais vão na academia, vão buscar matricular o filho. E eu sou bem sincero com isso. Eu acredito que na academia não tem essa questão de dizer assim, que a criança não pode fazer musculação. Mas eu sempre dou uma barreirazinha para o pai. Eu sempre digo assim, papai, eu sempre prefiro que ele estimule ele para alguma prática de exercício físico voltado para o quê? Para um esporte coletivo. Ali a escolinha, a natação, o vôlei, porque ele vai desenvolver o quê? Justamente essas capacidades que você disse que já estaria nato nele, que é o equilíbrio, o salto, a força. E a musculação para a criança não seria uma coisa muito estimulante, que é uma coisa muito rotineira, repetitiva, e ali acaba tirando o brilho para a criança. Mas que mesmo... E lá ele estaria praticando e brincando, talvez, né? E aí você sabe que a academia tem muitos pontos que tem que ter cuidado, porque querendo ou não, ele pode se lesionar e se machucar. Então, na academia, eu sempre recomendo ao papai buscar alguma atividade de esporte coletivo. Mas mesmo que o pai queira matricular ele, eu sempre peço para que ele, se possível, pague um personal. Por quê? Porque ali o personal vai estar adaptando o exercício e as cargas, porque como eu disse, todo mundo pode, mas a forma como vai ser realizado teria que ser adaptada e ser gradualmente acompanhado. Então, só soltar a criança ali na musculação, como você disse, muito cuidado, é né? muita gente, e ali poucos profissionais não vai conseguir dar uma atenção adequada e poder se lesionar e se machucar as crianças. Estou conversando com o educador físico Renan Torquato aqui no programa Café com Leite, falando sobre a prática do exercício físico em crianças e idosos. Renan, vamos beber água? Bora? Por favor. Faz bem, faz? É importante, né? Principalmente Faz. no treino. Eu estou indo para o treino e não estou levando água não, viu? Tem que ter a garrafinha. Por favor. Todo mundo com uma garrafinha, menos eu. Pois aí eu vou puxar a sua orelha. Aceita um cafezinho? Aceito. Por favor. Opa. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, a prática do exercício físico? Seja você mesmo que nos acompanha, né? Nosso tema aqui é voltado para a criança e para o idoso, mas você que nos acompanha, pratique exercício, tenha uma vida feliz. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. É uma alegria, uma honra ter a sua companhia. Lembrando que você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Hoje o meu convidado, ele é personal, ele é educador físico, ele é professor. Eu converso com o Renan Torquato e o nosso tema de hoje é a prática do exercício físico para crianças e idosos. Falávamos no bloco anterior, nessa questão da criança, que você fez eu diria assim, uma chamada de atenção muito forte, que é os cuidados que se deve ter, né? Em especial com as crianças na prática do exercício físico. Mas assim, eu vejo, não sei, eu não sou educador físico, mas eu vejo assim, muitos talvez comentários ou prática não, porque eu não vejo as pessoas exercendo, mas o consumo desses suplementos aí que vende aí, até pela internet, tem gente que pede, não sei, toma. É aconselhável as pessoas que praticam exercício
se submeterem a esse suplemento, talvez para ficar, né, marombadão. Mais forte, mais rapidamente, forte, né? Que eles dizem. Pronto, Leite, isso é uma pergunta que é muito constante na nossa área, onde tanto as crianças, o adolescente, ou até os adultos mesmos, quando iniciam uma prática, com uma semana já de exercício físico, ele já pergunta: o que é que eu posso tomar aqui, professor? Qual seria o segredo aqui para ficar mais forte, mais rápido, para ficar mais forte? Exatamente. E aí, basicamente, eu aconselho ele sempre buscar um nutricionista. Porque essa parte que envolve alimentação, suplementação, a gente entende que aí é com um nutricionista, que a gente respeita as áreas, então a gente recomenda que ele busque um nutricionista. Claro que a gente diz assim, que no começo da prática, voltando puxando a sardinha aqui para a educação física, quando ele inicia uma prática de exercício, basicamente você inicia com seu corpo tem uma resposta muito rápida a se desenvolver. Então ali, aquele primeiro mês, ele só em realizar um exercício físico, porque seu corpo não estava acostumado. Vamos crer que você estava ali na sua vida normal. Quando você pratica ali o exercício físico, as primeiras semanas você já vai ter aquelas grandes mudanças, que são as dores que você sente, a adaptação muito mais rápida. Então, assim, eu sempre sugiro ali você não já iniciar buscando ou tomando alguma coisa. Primeiro você já tem a favor ali o exercício. Sim. Conforme e o ali, organismo você é jovem, né? Exatamente. Conforme ali ele vá se exercitando e vá vendo que o exercício vai ficando mais pesado e mais difícil, aí sim ele pode e deve buscar uma ajuda do nutricionista para que esteja acompanhando esse cliente, esse paciente, para que ele esteja melhorando cada vez mais seu desempenho na sua prática de exercício, qual que é ela que for. Se for a musculação, se for o ciclismo, se for Agora, um detalhe importante. Eu posso praticar exercício físico sem nenhuma alimentação antecedente, assim, qualquer coisa? Aí eu vou usar uma palavra, depende, que é muito utilizada, mas eu vou ajudar a você a destrinchar, que isso também é outra dúvida corriqueira que todo mundo tem essa dúvida. Renan, é correto eu ir malhar sem comer ou em jejum? Depende do seu organismo, Leite. O recomendado é que não. O recomendado é que você sempre se alimente ali com 1 hora ou até meia hora antes, alguma alimentação mais leve. Já voltando, que eu não quero entrar muito nessa parte, porque é como o nutricionista vai falar, mas aí muitas vezes a gente recebe clientes que vão sem se alimentar e no primeiro treino, às vezes passa mal, tem uma queda de pressão. E a gente já pergunta: você se alimentou antes? E aí ele disse que não. Então ali possivelmente ele teve uma baixa da glicemia. E aí a gente vai ali rapidamente, pega uma rapadura, um doce e coloca na boca dele para que volte. O importante, além de buscar um profissional da nutrição, né, é que se alimente de alguma coisa, de preferência sob a orientação de um nutricionista. Mas se não tiver, se alimente de alguma coisa, aí sou eu que estou dizendo, né? Se alimente de alguma coisa, pelo menos para não ir vazio e passar mal na academia. Mas o que a gente pode dizer assim para esse cliente é que ele deve sim se alimentar ali meia hora antes para que o seu treino seja mais eficaz. Porque se você não tiver nada na barriga, o seu corpo vai começar a puxar a energia de onde não tem. Então, basicamente, seria alguma comida leve. Aí onde vai? Tem gente que ali com uma vitamina ou com uma fruta dá certo. Tem outras pessoas, o meu caso, vou dizer o meu caso. O meu caso é fora a parte disso. Geralmente, se eu comer 1 hora antes e eu for treinar, eu já passo mal. Eu tenho que comer ali, eu tenho um metabolismo muito acelerado. E aí eu tenho que comer ali 20 minutos antes e posso ir treinar, que eu não vou sentir mal. E nem vou 1 hora já dá errado. Já dá errado porque eu vou ficar fraco. E tem gente que não, já tem um metabolismo menos acelerado. Então já teria que comer ali 1 hora antes, para que quando chegar no treino, já esteja ali mais com a energia guardada para poder estar fazendo a sua prática de atividade física diária com qualidade e com eficácia. Voltando para a criança, ele deve ser sempre acompanhado de um profissional ou ele pode praticar? Eu digo isso porque quando criança, até eu teria ali meus 14 anos, adolescente ali, eu me lembro que eu ia até o aeroporto e voltava. Nem aeroporto tinha, era só uma pistazinha pequena aí. Deve ser acompanhado de um profissional para evitar esses problemas? Pronto, você falou a questão do correr. O correr é algo natural. Lá da pré-história a gente já corria para sobreviver ou para escapar, né? Então isso aí é algo natural seu. Então não precisaria de uma alimentação ou do personal. Do professor ali, personal, de uma criança, né? Porque ali ele já vai aprender a correr naturalmente.
Mas é o que eu posso dizer em relação à questão de uma busca de um profissional já seria mais voltado, dependendo da modalidade que essa criança vai escolher, porque dependendo do esporte que ele escolha, aí sim, precisa. Voltando para a musculação, onde eu sugiro tá ali um acompanhamento mais próximo, a criança eu acho fundamental que tenha um personal do lado. Agora, quando chega ali já na parte da adolescência, a gente sabe que a adolescência é de 12 a 18 anos, mas quando ele chega ali com 14 anos, é onde eu sugiro que já assim, já é uma pessoa que já tem uma consciência, já consegue entender o que o professor ali vai falar e vai sair de perto. Então ele já vai ter uma consciência. Então, assim, a minha percepção, agora eu digo assim, a minha percepção, cada um vai ter uma percepção, outro professor pode ter outra percepção. Eu sugiro que a partir de 14 anos, sim, eu acredito que ele já consegue ter um discernimento, Leite, de a gente passar o exercício e não precisar estar no pé. Mas abaixo de 14 anos, eu recomendo, se for musculação, ter um professor, um profissional da área acompanhando, porque ele vai estar precisando adaptar esses exercícios diariamente. Até porque é aquela fase de crescimento, né? E isso pode até atrapalhar ou não o crescimento dele. Pronto, isso aí é um mito. Geralmente o pessoal fala em relação a criança não pode malhar porque vai atrapalhar o desenvolvimento, ele não vai crescer. Hoje tem estudos que mostram que não é assim que acontece, mas que não pode sobrecarregar. Porque se realmente sobrecarregar uma criança, por isso que eu digo, abaixo de 14 anos, se a gente acarretar no desenvolvimento da criança, que a gente sabe que vai até ali os 12 anos, a fase da criança, sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que até 12 anos seria criança, se a gente realmente dá uma intensidade muito forte nessa criança, pode sim atrapalhar. Mas é onde diz, não é a musculação, não vai ser ela que vai prejudicar. A questão vai ser a intensidade que vai atrapalhar. Então, se ele fizer de uma forma adaptada, acompanhada, pelo contrário, vai melhorar a questão do fortalecimento muscular dessa criança, do crescimento dele, do sono dele, e aí vai. Tem muitos benefícios. Você falou em sono e me chamou a atenção. O sono faz parte da prática do exercício físico na questão se contribui ou dificulta? Pronto. Eu acredito que o sono, como a água São Geraldo que a gente tomou, eu acho que é um dos pontos mais fundamental e principal que eu posso lhe dar. Porque basicamente uma noite mal dormida, eu acredito que o outro dia você não vai conseguir render o que você renderia. Então, eu acredito que dentro dos pilares, como eu falo em questão de treino, aí onde o nutricionista vai falar alimentação, onde vai tem o sono. A gente, quando você, vou dar uma aqui pro pessoal, quando você treina, Leite, você não está melhorando o seu corpo, não. Eu vou quebrar um parede. Quando eu estou ali malhando musculação, eu não estou melhorando meu corpo, não. Não é ali que melhora, não. Pelo contrário, eu estou agredindo meu corpo. Eu estou rompendo fibras musculares. Eu estou lesando meu corpo. E é durante o sono, quando eu estou dormindo, é que meu corpo vai liberar vários hormônios, onde vai ter uma reconstrução daquela musculatura e ele vai se preparar para que no outro dia ele esteja mais forte e aguente pegar mais peso. Então, o sono eu não sou o médico do sono, mas a gente vê outros profissionais, até dentro do seu programa mesmo, como você já trouxe, a gente vê que é no sono que acontecem várias transformações no nosso corpo. Sim. De crescimento, e uma delas é a questão do exercício. A gente treina lá, mas você colhe quando você dorme. Aí acontece a construção, a magia. Veja só, quando eu vou puxar para mim aqui uma pergunta. Eu, quando pratico exercício, eu passo o dia bem. No outro dia, meu amigo, parece que eu dormi dentro de uma lata, tudo machucado, tudo dolorido. Isso aí, no caso, as dores que você sente do outro dia que pratica atividade, né? Isso se chama as dores. Quando eu pratico, digamos assim, quando eu forço no peso ou na... Pronto. Isso se chama dores tardias. O que seriam essas dores tardias? Tanto elas vão aparecer no outro dia, agora vão aparecer em níveis. Quando você sente aquela dor que você sentiu um pouco dolorido, que muitas pessoas que treinam... É porque até não é dor, realmente, é dolorido, é um desconforto. Né? Você desconforto. Sentiu... Tem gente que acha até bom sentir essa dorzinha no outro dia, porque, agora eu senti a musculatura, eu treinei direito. Mas não é bem assim, não precisa sentir sempre essa dor para dizer que treinou. Só que quando você sente uma dor muito forte, que eu acabo vendo na academia... que onde o aluno diz que até para sentar está difícil, ou para levantar está doendo demais, ou o peito está esticando, isso ali foi uma dose que o aluno fez na academia a mais do que poderia. Então ali
é um sinal que passou da conta. Do Então, limite, teria né? que ter cuidado, porque se passar muitas vezes, pode estar rompendo fibras que não pode estar dando aquela adaptação que eu te falei de construção, e no outro dia pode estar agredindo ou machucando de uma forma onde o corpo não vai conseguir reconstruir tão mais rápido. Então, a dor no outro dia é normal, só que é uma dor leve, ou às vezes nem sente. Agora, quando você sente dores muito fortes, é porque sua dose dentro do treino, onde precisa, foi excessiva. E aí onde o profissional tem que saber dosar a quantidade, onde ele diz, professor, qual o peso que eu coloco na máquina? Geralmente, às vezes a gente diz assim, não tem como eu saber o peso que eu vou botar para você de imediato. É sobre testes. A gente tem, às vezes, determinadas repetições, e aí a gente vai tentar buscar ali onde você consiga com aquela carga buscar aquelas repetições. Se por acaso você chegou muito longe das repetições, a gente sabe que está leve. Se está muito distante das repetições, está muito pesado. Então ali é uma forma de você controlar. Muito bem. E esse exemplo serve para crianças, adultos e idosos. Sim, só que tem que ter um cuidado. Crianças e idosos são públicos diferenciados. Então, assim, do grupo geral, que eu posso dizer pessoas adultas. Porque dependendo do idoso, a gente tem que entender o que é que aquele idoso já traz com ele. Porque a gente tem uns antes da gente chegar na musculação para o idoso. Que seria isso? Ele precisaria fazer uma boa consulta com um bom médico, onde ele vai ali fazer alguns exames. Depois dessa primeira parte, aí sim, ele vai para a academia, e aí onde o profissional vai receber esse idoso, e aí ele vai ter um histórico. Ele tem ali 65, 60, acima de 60 anos, então ali ele teve uma vida já passada, né, Leite? Então a gente entende que ali pode já ter alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes, problemas articulares, osteoporose. Então a gente precisa entender, e aí onde diz. Então não é todo mundo que poderia ir até a falha, como os profissionais chegam, tem que ir até a falha. Não, porque aí a gente poderia estar lesionando mais esse idoso. Então a gente teria que responder conforme a gente vai conhecendo o paciente. Como disse o cliente, eu digo que é um paciente, que ali a gente vai estar conhecendo. E eu acredito que através de uma avaliação física, que muita gente negligencia nas academias, acha que é só entrar e malhar, mas um ponto muito fundamental para o profissional da educação física seria a avaliação física. Porque aí é onde eu vou ter, justamente, volto para falar da sua área, da contabilidade. Você vai ter números. Então, a gente, quando avalia você, a gente vai saber seu percentual de gordura, seu percentual de massa magra, e vai conhecer onde tem alguns testes que a gente faz, onde é que está a sua força, os motores, os membros inferiores e os membros superiores. Então, isso é de muita importância para o idoso, para que a gente tenha ferramentas para passar um melhor treino para esse cliente. Muito bem. Estou conversando aqui com o educador físico, com o professor Renan Torquato, no programa Café com Leite, falando sobre exercícios físicos para crianças e idosos. Professor, água São Geraldo, Opa, por favor. Na hora, sempre importante. E um cafezinho com leite. Opa. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema exercício físico para você, para seu filho ou para o seu pai? Simples, fique ligado, a gente volta rápido. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. A alegria de estar ao seu lado, lhe mantendo bem informado. Comecei esse bloco aqui mandando um abraço para a doutora Francisca Bezerra, que sempre nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? E hoje o meu convidado, ele é professor, ele é educador físico. Eu converso com o Renan Torquato, falando sobre esse tema de tamanha relevância, né? Que é a prática do exercício físico por crianças ou idosos, né? Fato, de certa forma, hoje comum, mas que leva muita gente ainda ao sedentarismo. Porém,
Hoje, como temos muita gente ainda no sedentarismo, ainda dá tempo de se levantar do sofá, ainda dá tempo de dizer tchau sofá e partir para a luta, né? E com certeza você quem vai ganhar com isso. E as orientações estão sendo aqui de forma muito séria, capitaneadas aqui, né, pelo nosso professor Renan, sobre este tema. Aqui eu peço permissão para mostrar aqui para você a 8ª edição do Café com Leite em Revista. Essa revista aqui, gente, tem muitas matérias interessantes. Nós temos matérias de empreendedorismo, de história, de saúde, de direito. É feita para você. Faça esta revista, a revista de cabeceira. Olha aqui, ó, TV Café com Leite, TV Verde Vale, 2 irmãs, né? E essa revista aqui é do Renan, do professor Renan. Mas a sua, você que mora fora aí, você que mora aqui no Cariri, passa na rua da Amir Gouveia 163, pega o seu exemplar. E para você que mora fora, manda uma mensagem aí para as nossas redes sociais aí, TV Café com Leite aí, e a minha equipe vai enviar para você gratuitamente, porque ela é feita com carinho e ela é feita para você, ela não é feita para ficar guardada não, é para você. Portanto, mande a sua mensagem e receba a sua, que essa daqui é do nosso convidado Renan Torquato. Viu, Renan? Essa daqui você deixa aqui, que ela já é sua aqui, que é para você levar a nossa revistinha aqui. O que eu gosto de fazer é a leitura. Pronto, e essa daí tem muitas matérias interessantes, viu? Ô Renan, falávamos no bloco anterior nessa questão do idoso, e eu acho super interessante a prática do exercício pelo idoso, os cuidados que se deve ter cada vez mais, né? Porque a criança está ali, como você falou, no processo ali de crescimento, de desenvolvimento, né? Já o idoso está numa fase ali mais já chegou no limite, né? Com perdas, né? Com perdas, a tendência aí é só perdas e perdas, né? Exatamente. O corpo ali, o organismo ali se autodestruindo, eu vou usar essa palavra aí, que de fato é, né? Vai envelhecendo o organismo e tal. Então a prática do exercício, isso vai, digamos, eu vou usar essa expressão, rejuvenescer. Retardar, né? Retardar, por exemplo. Tentar diminuir essas perdas, diminuir a diminuição do progresso dessas perdas. Eu acredito que a importância da atividade física nessa idade, ela é de suma importância, justamente como eu falei, os benefícios que ele vai ter são diversos, Leite, tanto na parte física, como na parte mental, como na parte social. Na física, a gente já vai ver a questão da melhora da musculatura, dessas dores articulares que ele vai sentir. Da parte mental, a gente sabe que hoje em dia, uma doença do século como a ansiedade, a depressão, principalmente nesse público que está acarretando demais a depressão no idoso. Não só no idoso, mas onde a gente está falando no idoso, né? E na parte social. A gente lá na academia, onde eu posso estar vendo, eu chamo e convido, não precisa ser na que eu trabalho, pode ser em qualquer academia, que os idosos busquem essa prática. A gente tem que quebrar um pouco esse paradigma que a academia é aquele lugar onde só tem gente bombado, pessoas suadas. Hoje não, hoje tem diversas academias com diversas estruturas que conseguem acolher. Você é uma pessoa que chega lá e eu acredito que você se sente bem. Senão a gente, né, você não estaria investindo seu tempo e seu dinheiro em um lugar desse. Então, o que eu pude perceber é que a gente tinha esse paradigma que de manhã, cedinho, geralmente seria mais as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, de tarde já seriam os adolescentes, as crianças, e à noite seria mais aquele público, o geral, o pessoal que trabalha. Mas a gente já percebe que os idosos estão tomando todos os horários. A gente vê que na parte da tarde existe muitos idosos buscando essa procura e essa busca da prática da atividade física, que eu acredito e fico muito feliz pela essa busca. Vejo que eles têm muitas limitações, dificuldades, porque como a gente diz, né, algo que não era costumeiro e rotineiro para ele, então tem certas dificuldades em pegar alguns exercícios, mas onde entra a questão do profissional da educação física e a importância, como você disse, de principalmente os nossos professores da academia estarem atentos a esse público e dar essa atenção e ter a paciência necessária para eles, porque eu acredito que ali eu falo muito que é aquela questão, a gente vai chegar lá na frente, a gente quer chegar lá, né? Como diz, não é idoso, é a melhor idade. Então, eu penso muito também nos meus pais. Quando eu estou lá, eu quero que eles estejam sendo bem tratados, se ele for com malha. Então, eu acredito que todo mundo queria que acontecesse isso. Então, os benefícios que esse idoso vai colher, e a família, porque é como diz, uma pessoa idosa que não tem as suas mobilidades, as suas
dependência sozinha, a família... Cuidados redobrados, né? Família ali vai ter que ter um cuidador, vai ter que ter alguém da família ali, às vezes não podendo trabalhar porque precisa cuidar. Então, quando esse idoso tem as suas capacidades ali físicas, que dê condição dele realmente fazer suas atividades normais, escovar o dente, tomar um banho só, eu acredito que para a família, para ele, seria muito benéfico. Com certeza. E um detalhe importante que você falou aí, que esses cuidados, que o acolhimento, né, dos profissionais das academias, que sejam sempre de forma muito especial, né, para essas pessoas que sabe-se que já são pessoas com alguma comorbidade e precisa de atenção especial, né? Sim. Mas isso é um processo que eu creio que vem mudando bastante, né? E eu espero que melhore cada vez mais, até porque as pessoas de mais idade correm sérios riscos de quedas, né? Que é tão comum, rapaz. Eu converso com tanto profissional de saúde aqui que fala que... E escuto também no mundo alheio aí afora, de que as pessoas de mais idade são frágeis para quedas. A maior preocupação do idoso é justamente a queda, porque se a questão da queda e cair, pode quebrar ali o fêmur, o quadril. É o que e acontece aí, muito, demais, né? Então a demora ali, então assim, é um sofrimento bastante para esse idoso, porque aí acaba que ele vai passar muitos meses ali acamado e aqueles cuidados vão ser redobrados. E o que a atividade física que a gente vem trazendo aqui para vocês justamente vem prevenir justamente isso. Porque um dos pontos da atividade física é a questão do equilíbrio, do fortalecimento e da mobilidade. Então essas três ações ali vai estar acontecendo na prática da atividade física e é algo que a gente já nota com 2, 3 semanas uma melhora. Como eu falei o caso lá no começo do seu Pedro, que ele tinha essa dificuldade e hoje a gente já vê a locomoção dele melhorar. Por quê? Pela prática da atividade física. E eu acho que um idoso não ser dependente até na mobilidade, eu acho que isso deve ser muito legal, né? E aí onde mexe na parte de justamente, ó, só você falar, você já abre o sorriso. Então, nele, a gente já vê a questão do sorriso, da autoestima dessa pessoa melhorar. Então, é como eu disse, é o pacote completo, não é só o físico. Vem a parte mental e ainda vem o social. A gente lá na academia, lá na academia tem um cafezinho, como diz aqui o café. Na academia a gente tem a copa, onde tem a parte do café, que tem ali, geralmente, ali treinou, o pessoal se reúne lá e o idoso está lá, conversando, diz ali que ali é um lugar que já é a segunda casa deles, porque basicamente, além de treinar, tem a parte da socialização com os próprios professores e com os outros alunos que vai juntando ali na academia. Sim. E formando novas amizades. Que é como diz, a academia não é só a parte do exercício, mas tem a parte social que está crescendo bastante. Que legal, que legal. Isso rejuvenesce, né, o idoso, dá mais força e... Olha aí, olha a mensagem que fica, né, com esse nosso programa, com essa nossa conversa aí, com suas palavras, como isso melhora e dá mais vida para o idoso, né? A gente vê essa parte da socialização que é muito importante, da amizade. A gente vê que a gente não é pessoas para viver só. A gente é o coletivo. E aí a gente vê justamente essa parte. Quando ele se vê pertencente a um meio ali, as tribos, como fala, né, os grupos, ali tende a melhorar ali e chegar em casa e ter o que conversar. Às vezes não ficar lá trancado, sentado ou esquecido, exatamente. Ali já vai gerar uma conversa, na academia aconteceu isso e isso, eu treinei assim, o professor falou alto. Então, assim, tem muitas... a gente precisa trazer mais esse público para a academia e as academias se preparar para receber esse público. Porque é pessoas que não têm mais volta. Eu acredito que a nossa população já está envelhecendo cada vez mais. A gente sabe que a idade mínima de vida do idoso ali hoje está em 76, né? Mas que até 2030, 2040 vai dobrar para cima de 80. Então a gente sabe que a nossa população vai envelhecer. Então nada melhor que envelhecer com qualidade. Sim. Lembrando que também previne as doenças, né? Exatamente, principalmente aquelas doenças, ou previne as doenças que já ele tenha, ou que ele vai adquirir. Exemplo, como a questão das doenças crônicas, que a gente tem a hipertensão, a diabetes. Tem a questão da hipertensão, que é onde a gente tem que ter esse cuidado, como você falou. A hipertensão, quando o idoso chega, dependendo se ele já tem, a gente já tem que se perguntar, ele já tomou a sua medicação hoje? A gente acompanha com o frequencímetro se está dentro do aceitável. Porque se ele não tiver, ali naquele dia a gente já faz outra atividade física. Por isso que eu disse, a atividade física é para todos, mas da forma correta, porque senão acaba não sendo legal. E muito cuidado, você falou uma coisa que me chama a atenção, é o seguinte:
o fato daquele exercício físico para José não é o mesmo para João. Exatamente. Cada indivíduo é diferente. Tem Cada suas corpo peculiaridades, né? responde de forma diferente. E isso, com a atividade física, a gente vai conhecendo e modulando. Cada uma, a questão da intensidade, do exercício e das adaptações que vai acontecer ali durante o treino. Legal, legal, muito bom. Aprendendo a cada momento, a cada palavra, a cada expressão, a cada orientação do nosso convidado, o professor Renan Torquato, aqui no programa Café com Leite. Rapaz, se nós formos analisar outros quesitos, como, por exemplo, conhecermos os equipamentos, conhecermos os tipos de exercício, conhecermos, talvez, a prática em si, ou seja, os resultados, de onde saímos e aonde queremos chegar. Ou seja, se nós analisarmos dentre a prática do exercício externo, alheio à academia, fora o próprio ciclismo, dentre outros aí, eu acho que nós teríamos temas diferentes aqui para a gente conversar. Mas o programa está chegando ao final, eu preciso tomar um cafezinho aqui. Vamos fazer um intervalo, vamos tomar um cafezinho? A gente volta já, tá bom? Na hora. Fique ligado, se delicie de um cafezinho. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo, mas voltaremos já já. Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo, já conversei mais aqui com o Renan. Mas agora, Renan, eu quero te agradecer por esse momento e dizer que foi muito bom, muito rico. Agradecer a você por esse momento e dizer que em breve eu quero você novamente aqui para a gente buscar um outro tema e a gente tomar mais café e bater mais esse papo bem descontraído. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí pelo convite, né? Fiquei, de certa forma, muito feliz em estar contribuindo. E sim, fico à disposição. A atividade e o exercício físico abrange várias áreas, várias modalidades. E eu quero deixar aqui um recado final também, que pessoas busquem o que for de atividade física ou exercício físico, porque não precisa ir para uma academia para praticar o exercício físico. Você pode estar praticando ali dentro da sua casa mesmo, ou numa praça. Hoje tem várias formas e várias maneiras de você se cuidar, Leite. Então, eu acredito que a maior consciência é as pessoas ter esse estar lá e despertar essa vontade. Sair do sofá, como você disse, que é o mais difícil. O sofá é gostoso, o sofá é acolhedor, mas pode ter certeza que quando você inicia na prática do exercício físico, não tem volta. Passou aquele primeiro mês ali, se você conseguir passar, você não vai querer mais parar. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, viu? Lembre-se, você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Queria dizer para você também que nos acompanha nesse momento que o programa Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Café com Leite, na TV Cariri, de segunda a sexta-feira, ele é regional. Agora, aos domingos, às 23 horas, você não pode dormir sem se deliciar de um cafezinho e uma boa informação. Através da TV Meio, aqui na região, na TV Café com Leite, canal 16.1, nós temos a edição nacional do programa Café com Leite. Fique ligado, todos os domingos, das 23 às 0 horas, não vá dormir sem antes se deliciar de um cafezinho com leite. Eu vou ficando por aqui, mas sempre tem mais no dia seguinte, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Ruth Almeida, lá no bairro Socorro, Carlos Eduardo, no João Cabral, Dani e seu esposo Nelson, lá no Crato. Meu amigo Nelson, meu compadre Nelson e minha comadre Fátima. E Fátima é irmã do compadre Nelson, viu? Ela brigou comigo porque eu sempre mando um abraço para o meu compadre Nelson e não mando para ela, que assiste o programa todo dia, né? Francisca Dalva, no bairro Salesiano. Marco Antônio, no bairro Franciscano. Marco Antônio Peixoto, lá na Crajo Diesel. Marta Garcia, em Barbalha. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. O cafezinho vai estar sempre aqui para você, acompanhado de uma boa informação e um bom entrevistado. Mas antes, me deixa mandar aqui também um abraço especial para
Professor Francisco Alves, grande ciclista. Quero você aqui, viu, professor? Vem aqui no Café com Leite, você é meu convidado, está intimado, eu vou mandar a intimação aqui. Meu correspondente que vai levar a intimação aqui vai ser o Renan. Quero você aqui no Café com Leite. Para mim será motivo de orgulho, tá? E a você que nos acompanhou até agora. Beijo, fiquem com sua saúde.